Olá, estudante do programa Se Liga na Educação. Meu nome é Jean Cássio. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a uma aula de Geografia. Na aula de hoje, nós falaremos sobre a dinâmica do espaço rural. Vocês podem ver essa aula no PET 2, das semanas 3 e 4, e acompanhar por lá também. Bom, e nessa aula a gente vai trabalhar duas habilidades. Essas habilidades serão reconhecer os fenômenos espaciais que evidenciam as transformações do mundo rural e reconhecer o significado da identidade do campo e da cidade nas sociedades dos países centrais e também dos países periféricos. Bom, e para falar de transformações do campo, para falar de transformações da cidade, é importante que a gente discuta primeiro como que funciona a economia em seus diferentes setores. Nós temos na economia 3 setores: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Eu vou explicar cada um desses setores e eu gostaria que vocês pensassem aí, na família de vocês, os pais, as mães, os responsáveis, qual desses 3 setores eles trabalham. O local onde vocês moram, se vocês moram no campo, ou se vocês moram em uma cidade média, ou se vocês moram numa metrópole, vai influenciar muito as chances que há dos pais de vocês ou dos responsáveis trabalharem em um desses 3 setores diferentes. Bom, o setor primário, ele é ligado à ideia da extração de matéria-prima ou de produtos naturais da natureza. Está ligado à alimentação, está ligado a produtos básicos para a geração de outros produtos mais sofisticados, né? A gente está falando da agricultura, da pecuária e da mineração. Então, todas as pessoas que trabalham com plantação, todas as pessoas que trabalham com rebanhos, todas as pessoas que trabalham com pesca, as pessoas que trabalham com extração de minerais, essas pessoas trabalham para o setor primário. O setor secundário é o setor da indústria. Então, nesse setor, a matéria-prima ela é transformada em algum tipo de produto. O setor secundário ele está completamente relacionado às indústrias, portanto, é muito mais comum, na verdade, quase a totalidade dos casos, o setor primário estará relacionado a pessoas que vivem nas cidades específicas, que são as cidades industriais. Normalmente são cidades médias. E o setor terciário, ele está ligado à ideia de comércio e serviços. Portanto, a matéria-prima que foi extraída do setor primário, essa matéria-prima transformada em produto no setor secundário, ela chega no comércio para as pessoas, para serem vendidas pelas pessoas que trabalham com comércio. Essa atividade de venda, ela está ligada ao setor terciário. E também todas as outras atividades que envolvem algum tipo de serviço. Por exemplo, eu sou professor, eu presto um serviço de educação. Eu trabalho para o setor terciário. A pessoa que trabalha com faxina, a pessoa que trabalha com comércio, a pessoa que trabalha fazendo atendimento médico, enfim, todas as prestações de serviço ou tudo aquilo que não envolve extração de matéria-prima ou transformação da matéria-prima em produto está ligado ao setor terciário. E esses 3 setores, eles aparecem na economia brasileira de uma forma diferente ao longo da nossa história. Desde a nossa colonização, passando pelo período imperial e lá na República Velha, ou seja, quando o Brasil vivia de ciclos econômicos, seja ele do açúcar, do café, do ouro, todos esses setores, esses ciclos, eles estavam ligados a uma economia brasileira completamente primarizada, ou seja, ligada ao setor primário. É exatamente por isso que a maior parte da população vivia no campo até meados da década de 30, que foi quando o Brasil começou a receber indústrias e começou a se desenvolver o setor secundário do Brasil. Quando esse setor secundário começa a se desenvolver, as pessoas começam a migrar em massa para as cidades para trabalhar nesse setor secundário e a economia brasileira, então, ela passa por um processo de industrialização. Portanto, o nosso PIB, ou seja, toda a nossa riqueza produzida, ela tem uma participação muito grande da indústria. E à medida que as pessoas começam a migrar para as cidades para trabalhar nas indústrias, elas começam a ter uma jornada de trabalho que elas ficam um dia inteiro numa fábrica, ou elas ficam um dia inteiro nos seus trabalhos, e elas não têm mais tempo para costurar sua própria roupa, ou às vezes fazer a faxina da sua casa, né? Enfim, diferentes ações, diferentes atividades que antes elas faziam no campo com uma separação até de gênero, né? Os homens trabalhando na roça, trabalhando
no pasto e as mulheres nos serviços mais domésticos, isso na cidade começa a se desfazer. E as pessoas então começam a demandar que outras pessoas façam esse serviço. Elas têm que pagar para outras pessoas fazendo esse serviço, por exemplo, de costura. Então, em vez de você costurar todas as roupas da sua família, você começa a ir a uma loja e comprar essa roupa, que passou por um processo do setor secundário. Então, o setor secundário e o setor terciário, eles crescem muito na economia brasileira, a partir do processo de industrialização, até chegar nesse ponto que nós estamos hoje, que o Brasil atingiu uma maturidade industrial. Nós já somos um país que não está mais em processo de industrialização, nós já somos industrializados e já estamos até no ponto da indústria ter chegado a uma maturidade e começar a procurar outros países que são economicamente mais rentáveis, com mais vantagens locacionais, e a gente começa a observar que o Brasil pode estar entrando em um processo de desindustrialização. A gente pode estar se tornando, em breve, uma sociedade pós-industrial. Bom, e esses três setores, eles se complementam na economia. E hoje eu gostaria de trazer mais especificamente o setor primário, que é o setor ligado à extração de matérias-primas. Mais especificamente ainda, a agricultura dentro do setor primário. A agricultura, ela pode ser praticada de duas formas. Se você mora no campo, né, tem gente que fala campo, tem gente que fala roça, se você não mora em cidades, é muito provável que você tenha uma relação muito próxima com a agricultura. E eu gostaria que você observasse qual dos dois tipos de agricultura está mais próxima da sua vivência. Se é a extensiva, que eu vou explicar agora, ou se é a intensiva, que eu vou explicar daqui a pouco. A agricultura extensiva, ela vai usar de técnicas e de práticas tradicionais de cultivo. Essa agricultura, ela tem a ver com uma família que ela vai para a horta ali da sua casa, e ali na sua casa ela planta uma semente e essa semente germina, ela pega uma mudinha, passa essa mudinha para a vizinha, e a vizinha do sítio ao lado ou da casa ao lado começa a plantar ali no quintal dela essa mudinha também, ela vai lá para agradecer, devolve a mudinha de uma outra planta, e para poder fertilizar o solo, para poder deixar a terra mais bem preparada para esse cultivo, vai utilizar daquilo que está disponível, né? Cascas de ovo, cascas de frutas, né? Para ajudar a deixar o solo mais rico em nutrientes, ou seja, práticas tradicionais, aquelas práticas que a gente aprende dos nossos pais, que aprenderam dos seus pais, que aprenderam dos pais deles. Essas técnicas tradicionais, elas normalmente vão trabalhar com uma diversidade de culturas, né? A cultura é o tipo de plantação que está sendo feita ali. Então, quando a gente olha nessa imagem, por exemplo, olha só, nós temos diferentes tipos de hortaliças, a gente vê pela textura, pela cor das plantas, diferentes tipos de hortaliças sendo plantadas juntas. Isso é uma prática extensiva, e nessa prática extensiva é respeitado o tempo da natureza, o tempo em que a chuva vai cair, como que o sol incide sobre aquele solo e etc. Já na prática intensiva, nós vamos ter um uso de técnicas avançadas, ou seja, é um processo em que o setor secundário, ou seja, o setor industrial, ele começa a influenciar o setor primário, porque as técnicas da indústria, elas começam a ser aplicadas no campo também. Que técnicas são essas? O trabalho automatizado, ou seja, em vez de haver várias pessoas arando a terra, várias pessoas plantando semente, um caminhão passando, ou um trator, melhor dizendo, passando e plantando essas sementes, regando, aguando, depois colhendo. Nessas práticas intensivas, há uso de fertilizantes industriais, não mais uma casca de ovo ou uma casca de laranja. Há o uso, muitas vezes, de engenharia genética para produtos transgênicos, ou seja, em laboratório se seleciona sementes de tal forma que tudo aquilo que para o mercado consumidor é desagradável em uma fruta da natureza, por exemplo, aquela linha que tem dentro da manga, ou os caroços da uva, né, que incomodam na hora de serem consumidos, todos esses elementos começam a ser retirados da fruta para que haja mais vendagem, para que ela seja mais vendável. Às vezes a pessoa está ali falando, bom, estou com vontade de chupar uma uva, mas eu estou com preguiça daquela sementinha que tem dentro da uva.
Mas no mercado tem uvas que não têm sementes. E essas sementes elas são retiradas por processos de engenharia genética. Todos esses processos estão ligados à agricultura intensiva. E essa agricultura intensiva também vai utilizar uma prática da indústria, que é a prática de esteiras de rolagem. Então, na indústria tem aquelas esteiras que vão passando e os produtos vão passando por elas enquanto os trabalhadores estão lá processando esses produtos. Isso vai começar a ser passado para o campo também. Então, vão ser fileiras nas quais os tratores vão passando, arando o solo em conjunto, depois outro trator vai passando, colocando as sementes, como se fosse uma linha de montagem mesmo, né? E depois outro passa colhendo. Isso acontece até na pecuária, né? Você vê galinheiros gigantescos em que as galinhas ficam todas paradas no mesmo local e a ração vai passando como se fosse uma esteira por elas vão botando os ovos e os ovos vão sendo levados em uma esteira. Né? Então, esses processos industriais são colocados dentro do campo e aí a gente tem uma agricultura intensiva. Em Minas Gerais, nós vamos ter os dois modelos, a agricultura intensiva e a agricultura extensiva. Isso depende muito do tipo de corporação, do tipo de empresa que está fazendo essa agricultura, depende se é uma agricultura familiar. A própria agricultura familiar pode ser intensiva também, desde que ela não precisa ter tratores gigantescos, mas ela pode ter algum tipo de equipamento mais moderno que facilite a plantação e que agilize o processo de plantação também. Bom, e nem sempre o rural é agrário. O que isso quer dizer? O rural não ser necessariamente agrário significa que nem sempre as atividades exercidas no campo são atividades ligadas ao setor primário. Por exemplo, nem todas as pessoas que moram no campo, nem todas as pessoas que moram na roça, ou nem todas as pessoas que frequentam esses espaços, elas estão indo para atividades de agricultura, de pecuária ou atividades relativas à mineração. É muito comum as pessoas irem para o campo, por exemplo, para praticar turismo, para praticar ecoturismo. Né? Aqui em Minas Gerais mesmo nós temos várias áreas de camping, hotéis fazenda, ou pequenas pousadas familiares, na qual a atividade econômica, a forma da família ganhar dinheiro não é cuidando da terra, mas é exercendo uma atividade de turismo. Nós temos também espaços de preservação ambiental. Nesses espaços de preservação ambiental, que normalmente estão associados a áreas de topos de morro muito inclinados ou associados ao leito de algum rio ou onde há vegetações e espécies que são muito ameaçadas de extinção, são áreas de preservação ambiental e não há uma relação com o mundo agrário. Portanto, não é sinônimo falar rural e agrário. Rural é o espaço do campo. Agrário é a atividade econômica ligada à extração de matéria-prima. E também há possibilidade de centros de pesquisa, spas, né? Há várias possibilidades de atividades econômicas no campo que não necessariamente se relacionam com o setor agrário. Bom, e essa modernização do campo, ela está muito relacionada a um fenômeno que nós conhecemos como Revolução Verde, que é um fenômeno que aconteceu em meados do século XX, no qual se começa a utilizar as práticas de agricultura intensiva que eu mencionei com vocês quando a gente estava falando dessa imagem. Essas práticas de agricultura intensiva, elas vão marcar o início da Revolução Verde e começa a partir de meados do século XX. E relacionado a essa Revolução Verde virá o agronegócio. O agronegócio se fala muito na televisão, hoje ele é um dos carros-chefes da economia brasileira, principalmente porque nós estamos vivendo um momento não muito bom da indústria, né? Um momento em que a indústria está... Quando a gente fala da crise brasileira dos últimos anos, né, a crise econômica que a gente tem vivido, ela é muito mais uma crise da indústria do que do setor primário, do agronegócio. O agronegócio não tem sentido os impactos da crise como o setor industrial. Isso acontece, o agronegócio, ele é quando o setor agrário, ou seja, a agricultura, começa a se conectar com as cadeias globais do mercado financeiro. São empresas de sementes, de insumos, né? O que é insumo? Insumo é uma matéria-prima básica para a fabricação de um outro produto. Começam a estar conectados às bolsas de valores, ao mercado de ações. Então, por exemplo, existe uma ideia no Brasil que o agronegócio é responsável por nossa alimentação. Em partes.
partes do que nós comemos vem do agronegócio, sim. Mas a maior parte do interesse do agronegócio está ligado a produtos mais rentáveis, como produção de biocombustível, produção de insumos para fazer cosméticos, para fazer vacinas, né? Então, não necessariamente a nossa alimentação provém em peso do agronegócio. Por incrível que pareça, né, às vezes a gente acha que não, mas a maior parte da nossa alimentação vem da agricultura familiar, de pequenos produtores que vendem a sua produção para empresas que processam esses grãos, o leite, etc., e embalam para vender nos mercados. Bem, e a expansão das fronteiras agrícolas é um fenômeno ligado ao agronegócio. Essa expansão das fronteiras agrícolas ela acontece com o uso de defensivos agrícolas, ou seja, inseticidas, agrotóxicos para aumentar a produtividade das plantações. Então, quando a gente olha o Brasil por imagem de satélite, o que a gente percebe? Deixa eu abrir minha canetinha aqui. Olha só. As imagens de satélite, elas refletem em verde o tipo de vegetação que nós temos ali. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem um verde mais escuro, que é a floresta amazônica. Aqui a gente tem uma área um pouco mais amarelada, né, que é o sertão, que pega o Nordeste, parte do Nordeste, e pega também o norte de Minas Gerais. As fronteiras agrícolas, elas significam o avanço dessa agricultura intensiva para a plantação de soja, que é um outro detalhe da agricultura intensiva. A agricultura intensiva ela costuma trabalhar com monocultura, ou seja, um único tipo de semente, o que é muito ruim para a questão ambiental. Os fazendeiros do sul começaram a plantar soja aqui no sul e então começam a avançar sobre o cerrado no centro-oeste. O que seria a fronteira agrícola? É essa divisa da soja com práticas de agricultura intensiva e os biomas naturais. E essa fronteira agrícola hoje, ela avança em direção à Amazônia e em direção ao sertão nordestino. Bom, e os impactos negativos em relação a essa modernização do campo estão ligados ao êxodo rural, ou seja, essa saída em massa de pessoas do campo em direção às cidades, inchando as cidades, causando problemas socioambientais nas cidades. O endividamento de muitos agricultores que começam a comprar esses insumos, começam a investir em equipamentos e muitas vezes não veem um retorno financeiro desse investimento e ficam bastante endividados. E a perda de biodiversidade, como eu mostrei ali na imagem de satélite anterior, com a soja como uma monocultura que já avançou pelo Cerrado brasileiro e agora começa a entrar para a Caatinga e para a Amazônia. Bom, e nós temos também uma hierarquia urbana na qual nós temos um esquema em que as cidades elas acabam ocupando um topo de influência sobre o campo. A gente vê que nessa hierarquia as metrópoles nacionais, como São Paulo e Rio de Janeiro, ficam no topo, enquanto metrópoles regionais, elas são subordinadas a essas metrópoles, até chegar no centro regional, cidade local, e a vila, onde vai estar o campo. Portanto, o campo, a sua produção, ela acaba acontecendo para servir as cidades. Bom, então, vamos fazer uma atividade que está no PET 2, na semana 3, na página 8. A gente vai marcar verdadeiro ou falso para cada uma das afirmativas. Primeiro, a modernização do campo impacta o meio ambiente porque possibilita a expansão das atividades agrícolas e, consequentemente, a aumento das áreas desmatadas. Essa afirmativa é verdadeira. A modernização do campo apresenta apenas pontos positivos, visto que amplia as atividades agropecuárias, aumentando a produtividade e obtenção de lucros. Nós vimos agora há pouco que não é apenas pontos positivos, então essa afirmativa é falsa. Com a modernização do campo e a produção mecanizada, os países conseguem ampliar sua balança comercial pelo aumento das exportações e diminuição das necessidades de importar matérias-primas. Essa afirmativa é verdadeira. E, por fim, o crescimento das grandes cidades pelo êxodo rural não é consequência direta da mecanização do campo. E a gente acabou de ver que essa afirmativa é falsa, porque há uma relação direta entre a mecanização do campo e o crescimento das cidades. Portanto, nessa aula, nós vimos que o campo passa por processo de modernização desde as últimas décadas, a modernização do campo é acompanhada de impactos socioambientais e que nas novas relações econômicas
do campo, nas novas relações econômicas, o campo foi subordinado às cidades. Essas são as nossas referências bibliográficas. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.